É um prazer estar aqui com vocês no início de uma série de mensagens acerca da família. Com temor e tremor, como pai, como avô. É uma delícia ser avô, né? Deu trabalho, devolve, curte só a parte que é boa. Excelente. Mas que privilégio nós sermos família, tanto como igreja, e especialmente como famílias criadas por Deus, homem, mulher, papai, mamãe, filhos, vovô, vovó, tios. É essa família que tem sido tão atacada, tão desprestigiada, tão pressionada através de muitas estratégias, sejam elas demoníacas, humanas, ideológicas, como nós precisamos da graça de Deus para a preservação da família, das nossas vidas, dentro do propósito de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. André me contactou e combinamos que eu trataria aqui hoje deste tema, pais e filhos sob a graça. É possível que um dos relacionamentos mais prejudicados ao longo da história seja esse relacionamento entre filhos e pais, ou pais e filhos. Quando lemos os jornais, de fato, e entramos na mídia, aquilo que vem ao nosso coração é o que estão fazendo com a família? Que dias são estes? Certamente estamos todos nós preocupados com o que anda acontecendo neste país, fruto, e graças a Deus, de inquéritos, pesquisas, lava-jato. A corrupção tem vindo à tona, que Deus continue a pôr a sua mão sobre esse país. Mas o quanto nós estamos atentos sobre a família. Eu penso que pais e filhos estão perdendo a oportunidade, especialmente os pais, a oportunidade de influenciar os filhos para a eternidade. Filhos dão trabalho, mas filhos também podem nos trazer muito prazer. Sobretudo, se nós estamos antenados, focados e, sobretudo, dependendo da graça de Deus. A verdade é que nós vivemos numa sociedade em que cada vez mais crianças, adolescentes e jovens estão entregues a si mesmos, ao léu ou às influências deste sistema, deste cosmos e as suas características. Uma adolescente criada sem limites, aos seus 17 anos, em outubro do ano passado, ela espancou o pai num espaço público, à porta da escola onde estudava. Por quê? Porque os pais foram chamados para impedi-la de fugir com um namoradinho para uma outra cidade. Soube depois que essa adolescente, sob o diagnóstico de depressão, ela tem sido orientada pelos médicos a não ser contrariada e nem pelos pais. Filhos sem limites, filhos entregues a si mesmos. Um dos exemplos mais tristes e que marcou muito o contexto norte-americano, tanto que atraiu vários pesquisadores, estudiosos de vários cantos do país, para saber qual o motivo, qual a razão em que um jovem, Jeffrey Dahmer, se tornou um assassino em série, homossexual, necrofílico e canibal na sua adolescência. O que se soube é que a sua mãe, desde que perdeu o marido, tentando amar o filho e protegê-lo, na verdade, ela deu toda a liberdade para que ele pudesse satisfazer aos seus desejos, pensando que com isso, dando toda a liberdade, ela poderia de fato criar o filho e conduzi-lo num bom caminho. Mas os filhos nascem na iniquidade. Conforme nos diz o texto bíblico, eles nascem na iniquidade eles foram concebidos. Seus filhos, meus filhos, bem como cada um de nós nascemos nessa condição. E é isso que mais influencia as nossas vidas. Na verdade, não deveria nos surpreender que filhos entregues a si mesmos envergonham aos seus pais, ou caminho para a destruição. Mas os pais
Os pais são instrumentos de Deus para tornar os filhos sábios para a salvação. O seu papel, pai e mãe, é resgatar os filhos desse caminho, dessa condição. Muito mais do que o seu esforço, o seu empenho, uma educação pautada por princípios cristãos, muito mais do que criar um lorde, uma criança bastante educadinha. A tarefa principal é resgatar os filhos da sua própria condição. Eles nasceram na iniquidade. Provérbios vai nos ensinar que os pais não devem retirar a disciplina da criança. Pelo contrário, se fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Vejam, a vara é apenas um pedagogo que Deus coloca nas mãos dos pais para essa tarefa de livrar o filho da morte, conduzi-lo à sabedoria, a fim de que ele seja salvo. O quanto nós estamos atentos? Quais são os problemas que nós mais identificamos hoje na nossa sociedade? Vocês lidam com isso. Seus filhos trazem problemas das escolas. A mídia nos apresenta várias situações, algumas das mais tenebrosas, absurdas, terríveis, mas o quanto os pais estão atentos. Notem, não precisamos nos esforçar muito, eu creio, e nem irmos muito longe para podermos identificar os fatores que mais têm contribuído hoje para destruir esse relacionamento ou dificultar, ou tornar quase nulo o relacionamento entre pais e filhos, ou então levar esse relacionamento ao fracasso. Vejamos. Uma educadora, professora e psicóloga e escritora famosa no nosso país, ela diz que chegamos a uma situação limite. Nesse livro, Campeão de Vendas, ela vai dizer que está na hora dos pais recuperarem a sua autoridade. Tâmia Zaguri, várias edições. Há alguns anos atrás, numa reportagem de capa da revista Veja, saiu este artigo: Filhos tiranos, pais perdidos. O que a reportagem nos trouxe é que, de fato, os pais estão sendo controlados e até sofrendo violência física por parte dos filhos, não simplesmente pelo que eles fazem, mas sobretudo por conta das suas omissões no relacionamento com os filhos. Há pais severos, há pais autoritários, há pais regrados, usam o regime militar em casa, mas também há muitos pais omissos, indiferentes, sendo levados por uma das características dos nossos dias, que é: não há verdade absoluta, dê toda a liberdade de evasão. E nós vemos as consequências no nosso país. Filhos tiranos que maltratam os pais, que já são, segundo Javier Urra, psicólogo famoso espanhol, uma pandemia no mundo. Aqui, na Europa, em tantos outros lugares. Queridos, notem, facilmente nós podemos apontar fatores que têm empurrado a família para o caos. Pressões da mídia, muitos pais estão perdendo os filhos dentro do quarto, em casa. Eles trancam os filhos, eles não dão liberdade, mas os filhos estão dentro dos quartos, sendo levados, suas mentes estão sendo trabalhadas, feitas por um mau caminho. Tecnologias, alta tecnologia, novos padrões de entretenimento. Já visto o que tem que ser comentado muito ultimamente, a baleia azul, globalização, materialismo, consumismo. Além disso, um mundo hiper sexualizado. Mas muito do que estamos vendo hoje
é fruto de estratégias bem orquestradas. Tenho lido alguma coisa, gente que tem pesquisado sobre o que tem levado, quais são essas estratégias. Permitam-me compartilhar com vocês algumas delas. A primeira delas, estratégias humanistas. A falácia do humanismo tem sido aceita por muitos lares cristãos. Por exemplo, a raça humana evoluiu de formas inferiores através do tempo. Não há necessidade do homem acreditar em Deus. Ideias ateístas. Só precisa de conhecimento. Então, tudo que seu filho mais precisa é conhecimento, porque quanto mais conhecimento ele adquirir, mais bem preparado ele estará para enfrentar os problemas na vida. Não é isso que nós vemos no primeiro mundo? Pelo contrário, países como Suíça, Espanha, França, altíssimo índice de suicídio, a família está sendo desacreditada, falácias. Além disso, pais, cuidado com os rótulos dos nossos dias. Há uma feira de rótulos para atribuir ao comportamento emocional, às emoções, comportamento dos seus filhos, definindo-os como doença. O problema é que, de fato, se o diagnóstico é este, qual vai ser a solução? É natural. Se é doença, precisa de um tratamento médico ou medicamentoso, e muitos pais estão se deixando levar por essa onda de diagnósticos, mas lembrem-se que na história da humanidade, especialmente na história da igreja, a igreja, através da suficiência das Escrituras, sempre foi um instrumento de Deus para livrar o homem do seu sofrimento, da sua dor, da sua angústia. Nunca se falou tanto em ansiedade. A doença da ansiedade, segundo Augusto Cury. Nunca se falou tanto sobre depressão. Entretanto, especialistas cristãos, médicos dizem que 90% desses diagnósticos são falsos. Se percebem para onde caminha a nossa sociedade e o quanto nós precisamos estar atentos? Fato é que a psiquiatria e a psicologia criaram variações de erros, interpretações limitadas, antigas, através de teorias que são muitas vezes ateístas, humanistas ou racionalistas, que reivindicam a descoberta de uma base biológica amoral para o comportamento humano. Querem ver? TDAH. Nosso país é um dos países que mais consome a Ritalina. Veja, não tenho nada contra a Ritalina, quando receitada pelo médico, conforme a necessidade. O problema é que ela tem sido usada à torta e à direita, sem orientação médica. É o que tem alimentado muitos dos estudantes no período pré-vestibular, para que encontrem um mínimo de equilíbrio. Então vejam essa verdade. O consumo de medicamentos como a Ritalina tem crescido em toda a sociedade, respaldado por uma comunidade médica e pelo aumento do número de diagnósticos de transtornos de déficit de atenção. É provável que a sua criança tenha chegado em casa e a escola tenha chamado você lá, porque foi diagnosticado que ela tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não seja simplista, pesquise, leve a um profissional, avalie, mas não aceite esses diagnósticos sem que haja um compromisso com a verdade, com a pesquisa. Vejam, esses dados, por um lado, podem nos surpreender. O que os estudantes estão usando? Ritalina,
venvance, conserta. Se por um lado conserta, por outro estraga. Quando o diagnóstico não é correto, 13% aqui, 10% como inibidores de apetite, ansiedade, é grande o número. Agora, não nos surpreende que esse público tenha alto consumo de psicofármacos. 21% dos vestibulandos, o que as pesquisas apontam, fazem uso disso. Mas além dessas influências do humanismo, da psicologia, nós temos as influências ideológicas. Queridos irmãos, pais, avós, filhos, nos nossos dias tem se rejeitado aquilo que é convencional. Não só a questão do gênero, mas o padrão de família, a criação como Deus a fez, como Deus a estabeleceu. Então nós vemos sobre vários aspectos e temas, minorias sendo privilegiadas em defesa ou sob pretexto dos direitos humanos. Por exemplo, a lei da palmada. Não pode. Essa lei é um exemplo de uma estratégia ideológica que tem colocado filhos contra pais ou pais contra filhos. O pai ameaçou, o garoto já pega o celular, vou ligar para a polícia. Isso tem sido verdade, tem acontecido. Sei de alguns exemplos, é provável que vocês também conheçam. Mas uma questão mais séria é a erotização abusiva da infância. Pedofilia, movimento gay, ideologia de gênero. Agora vejam, nos anos 50, o filósofo e sociólogo alemão marxista Herbert Marcuse, ele propôs a liberação sexual como meio para destruir a família monogâmica tradicional. Nós estamos enxergando. Isso não é novo. Há estratégias. E essas estratégias estão se infiltrando. Seus ativistas estão dentro das escolas. E não somente tentando fazer a cabeça dos nossos jovens e das nossas crianças. Mas ainda vejam, ele coloca em seu livro Eros e Civilização um diálogo constante dele com a obra freudiana. Uma grande influência de Freud será a busca da felicidade do indivíduo humano que virá através de satisfação dos desejos individuais da pessoa sem que se estabeleça limites. E uma das propostas era liberar. Por isso que tem que se deixar a criança não apenas descobrir a sua sexualidade, mas descobrir o seu potencial, satisfazer os seus impulsos, não importa a idade. O que está acontecendo no nosso país? Esse ex-procurador da República ainda atua como um dos líderes que defende as causas da criança em Brasília, Guilherme Shelby. Ele diz que a erotização precoce da infância no Brasil não é um fenômeno espontâneo, mas o resultado de políticas públicas, estratégias da mídia, partidos políticos, de organizações sociais. Agora notem, é fato que existe um consenso mundial entre juristas, psicólogos e publicitários de que esse público infanto-juvenil deve ser protegido da publicidade de produtos e da propaganda sobre temas impróprios à sua compreensão. Antes do 21, possivelmente. Alguns acham que antes dos 18 anos de idade. O cérebro não foi totalmente formado
Por isso, a criança não pode ser exposta a imagens obscenas. Pasmem, há professores em escolas que estão usando isso para falar de sexualidade com as crianças, mas a lei defende as crianças e dá aos pais a liberdade, inclusive, de denunciar um professor desse e levá-lo à justiça. Nós precisamos estar atentos. Esse coordenador do programa Proteger, Guilherme Shelby, ele diz que a criança tem que ser protegida da propaganda de práticas sexuais contrária à sua identidade biológica de sexo. Porque isso pode erotizá-la. Os pais precisam estar acordados, porque o que se pretende aqui é desacreditar Deus, a sua criação. É desacreditar que Deus os fez homem e mulher. A sua imagem e semelhança os criou. E Deus os fez com um propósito. Não tendes lido? Temos esse registro em Mateus. Que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, portanto. Ideologia de gênero é uma estratégia anti-família, mas que tem como finalidade principal desacreditar a Deus e a sua palavra, conforme ela nos foi revelada em toda a sua beleza e riqueza, trazendo-nos tudo o que nós precisamos para a verdadeira vida e para a piedade pelo conhecimento do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Marco Antônio Torres, um educador, tem distribuído uma cartilha, e ela tem sido usada por algumas escolas, sob o título A Diversidade Sexual e os Direitos de Cidadania da Escola. Abertamente, o que ele declara nesse material é: o cristianismo é um obstáculo a ser destruído. Meus irmãos, isso aqui, no mínimo, deveria nos levar a orar mais, para que Deus tenha misericórdia deste país, e orar mais para que Deus proteja a família. Graças a Deus, há boas campanhas também no Brasil, como esta, desenvolvida por um órgão público no estado do Amazonas. Criança não namora, nem de brincadeira, porque as criancinhas estão sendo estimuladas a isso nas escolas. Queridos irmãos, sendo a família um projeto de Deus que visa a sua glória, não deveríamos nos surpreender com essas coisas. É de se esperar que ela seja atacada pelo diabo e por aqueles que rejeitam a criação divina e rejeitam a revelação de Deus. Mas eu gostaria de abordar acerca desse cuidado, levando-os a considerar que é a mente humana o elemento-chave dessas estratégias. É por isso que as crianças, adolescentes e jovens são o alvo principal. A mente dos filhos é o terreno onde ocorre a vitória ou a derrota nas batalhas espirituais. Agora, pensando em tudo isto, vejam a semelhança ou a relação entre o mundo em que nós vivemos, em particular, esse contexto de caos na família no nosso país, e aquilo que Paulo já dizia aos Romanos, lá no 1º capítulo.
Versículo 18. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É o que vemos. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Este capítulo aqui, do verso 18 ao 32, nós poderíamos colocar como título ou tema, a justiça de Deus que se revela. Entretanto, os homens que a rejeitam revelam uma falta de um conhecimento maior de Deus. A situação em que nós vivemos descreve, porque ela é relatada aqui, uma teologia não bíblica acerca de quem é o homem, o que é o mundo, para onde vamos, o que é a família, propósito da família. Consequentemente, a causa apontada aqui por Paulo é o abandono de Deus, revelando características como egoísmo, narcisismo, luxúria, idolatria e sofrendo as consequências terríveis, conforme Paulo as descreve aqui. Mas notem, versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem ou se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Deus as revela. Por isso o homem é indesculpável. Mas mais, verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Nada incomoda mais esses movimentos do que a verdade bíblica, o conhecimento de Deus. Vejam, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, no 30, caluniadores, e a lista não acaba aqui. Eles são aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Olha aqui, pai, mãe. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, e ainda conhecendo eles a sentença de Deus. Nem por isso mudaram. A sentença de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa tem sido uma marca muito presente na nossa sociedade. Além de rejeitarem a justiça e praticarem a injustiça e a maldade, aprovam aqueles que são atolados nesse lamaçal do pecado, da corrupção. Não há quem se apresente para dizer, eu errei, eu assumo. Não há. Ninguém é culpado. O culpado é a situação, é o contexto, é a sociedade, é o outro. Como diz alguém, o culpado é a Marisa. Desculpa a brincadeira. Pais atentos não ignoram esta triste realidade de decadência e depravação do homem. Surpreendemos-nos com isso. A Bíblia é clara. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Você pode estar pensando, Oswaldo, se esta é a condição, qual é a esperança? Se estamos sofrendo as consequências desses ataques
de várias formas, em várias frentes. Que esperança nós temos? Sim, nós estamos aqui porque nós somos o povo da esperança. E nós somos o povo da esperança porque um dia Deus em Cristo Jesus nos transformou. Qual era a nossa história? Não era uma bela história? Era uma história de ignorância, de pecado, vivíamos ao nosso bel prazer, seguindo o curso deste mundo, éramos por natureza inimigos de Deus, sujeitos à ira de Deus, mas nós estamos aqui porque a graça de Deus em Cristo Jesus nos libertou. Então, o que nós estamos fazendo na educação dos nossos filhos? Qual é o nosso foco principal? Torná-los bem educados? Claro que isso é bom. Ensinar o menino a cumprimentar os mais velhos, a respeitá-los, a dizer obrigado. Meu netinho de 1 ano e 7 meses, ele adora música, né? O pai é músico e qualquer coisa que ele pega na mão, ele está tocando, ele está fazendo assim ou batendo. E sempre que ele faz alguma coisa, ele agradece. Mas isso é tudo? Triste pensar que pais, mesmo cristãos, podem preparar filhos bem educadinhos, bonitos, como eu disse, verdadeiros lords, mas caminhando para o inferno, sem Cristo, sem Deus. O teólogo e conselheiro cristão Jay Adams, ele faz uma afirmação que eu creio que seja bastante oportuno para a gente considerar aqui. Ele diz assim: nenhum processo de mudança ou filosofia de criação de filhos que ignora o relacionamento da criança com Deus será bem sucedido, não importa o truque ou a estratégia utilizada para atingir esse objetivo. Quando um pai tenta mudar o comportamento do filho sem que antes procure a mudança do relacionamento dele, do filho com Deus, o resultado será meramente externo, um comportamento farisaico, não tão desaprovado por Deus quanto o comportamento egoísta original. Então nós precisamos estar focados, meus irmãos, focados em Deus, em seu propósito para os nossos filhos. Aquele ditado que diz: tem pai que é cego. Deveríamos nos preocupar muito mais se de fato levarmos isso para esse contexto. Focar o coração, o que nós estamos enxergando. É a mente e o coração dos filhos que estão sendo conquistados. Sendo assim, vejamos o que Paulo diz aos pais em Efésios: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É possível. Sugestão minha, que Paulo estivesse aqui reunindo ou resumindo neste único versículo tudo aquilo que ele quis dizer aos pais sobre a educação de filhos. Admoestação e disciplina. Alcance abrangente, profundo, sobre todos os aspectos. Entretanto, nós devemos considerar que esta exortação, no capítulo 6 de Efésios, versículo 4, deve ser entendida, interpretada não apenas à luz do contexto da crise atual, mas sim dentro e também de um conflito muito mais amplo, de uma batalha cósmica que sempre existiu e que exige da igreja, dos maridos, das esposas, dos pais cristãos, uma perspectiva espiritual e uma capacitação devida para resistir, para ser bênção e para combater a todos os ataques. Notem,
Este conflito aqui em Efésios abrange todos os aspectos da vida. Então vejam, começando em Gênesis capítulo 3, o que nós vemos em Gênesis capítulo 3? A queda, certo? A queda da raça humana, do homem. Começando lá e seguindo por todo o Velho Testamento, claramente nós vemos o relato da queda e as influências da queda, do pecado, na civilização, na raça humana, na história da família. Começou lá. E uma das consequências mais tristes, nocivas, é que o pecado afeta, sobretudo, relacionamentos. Primeiramente com Deus, mas também relacionamentos entre pais, filhos e pais. E em qualquer outro contexto onde haja relacionamento entre pessoas. Queda e as suas consequências. No Novo Testamento, nós vemos a mesma mensagem. E que nos traz a realidade de uma batalha. Então vejam, consideremos Efésios 6,4, vale a pena destacar que aos Colossenses, Paulo faz a mesma admoestação aos pais, mas ele acrescenta, para que não se desanimem, ou para que não sejam desanimados. Muitos filhos estão sendo desanimados para a vida, porque eles não têm limites. Filhos são sem limites, quando crescem, estão mais propensos ao suicídio. Eles precisam de limites para a sua formação, para o seu crescimento, amadurecimento. Então vejam, a nossa luta, diz Paulo, no verso 12, um pouco mais adiante, não é contra sangue ou carne, sim contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e ainda as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por que estamos usando esse texto aqui? E o que tem a ver com forças espirituais e essa realidade de uma batalha espiritual com educação de filhos? Tem tudo a ver. Nós precisamos interpretar essa admoestação de Paulo aos pais à luz dessa realidade, contexto aqui. Paulo não faz uma separação. Na verdade, ele instruiu maridos e esposas, patrões e empregados, pais e filhos, e depois ele vai dizer, portanto, tomem toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes e resistir. Então nós não podemos separar uma coisa da outra, um texto do outro e do contexto. Para Paulo, é justamente nos relacionamentos entre pessoas que a batalha espiritual se manifesta. E o desafio então é: tomem toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ele traz uma exortação. Na verdade, eu creio que Paulo aqui, ele apresenta uma insistência a esses cristãos. No verso 17 ele vai dizer assim, insistindo com eles: empunhem a espada do Espírito. No 18 ele vai dizer: orem no Espírito, lembrando que não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados e poderios ou potestades deste mundo de trevas. Qual é o foco aqui? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Paulo diz: o que receio? Ele se preocupava com aqueles filhos na fé. Ele queria vê-los sadios, crescendo, rumo à maturidade, à estatura de Jesus Cristo. Ele diz: o que eu receio, o que eu quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês, coríntios, seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. A mente humana
é o elemento chave. Assim como Satanás perturbou Eva para que ela desobedecesse, a mente, o coração das pessoas, dos filhos, é o terreno onde a vitória ou a derrota nas batalhas espirituais acontece. Na segunda carta, ainda no capítulo 10, de 3 a 5, Paulo diz: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos, elas não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pais, é por esse motivo que nós precisamos saturar a nossa mente, a mente dos nossos filhos com as Escrituras, especialmente com relação à nossa composição em Cristo Jesus. Uma fé inabalável, uma justificação para sempre, um poder sobre todos os poderes, uma condição que não pode ser tirada, roubada, destruída, ela é garantida pelo próprio Deus, mas uma vida rumo à santificação progressiva até chegarmos à estatura do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Para isso, nós fomos habilitados, fomos capacitados pelas Sagradas Escrituras. Então nós temos que encharcar a nossa mente, o coração dos nossos filhos, com a palavra de Deus. Porque essa batalha espiritual abrange todos os aspectos da vida e família. E se nós ignorarmos isso, nós estamos em risco e as nossas famílias também. Por que o diabo procura arruinar a vida cristã genuína? Ele não gosta disso. Crente sério, comprometido com Deus e com a palavra. Por quê? Eu tenho para comigo que Satanás detesta isso e procura arruinar a vida cristã, casamento e família, porque são esses que têm o maior potencial para mostrar ao mundo a glória de Deus e a natureza do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Percebe o valor disso? Pais e filhos atentos, pais e filhos focados, e finalmente pais e filhos sob a graça, a nossa única esperança. O nosso recurso, a nossa resposta, o nosso alívio, o nosso contentamento, o nosso poder, o nosso norte, o que respiramos. Queridos, a educação de filhos se torna muito mais difícil e complexa quando os pais, por não focarem a maior necessidade deles, que é a salvação, empenham-se para que o comportamento deles mudem. E não muda. Pode mudar, mas uma mudança cosmética, superficial. Não vem a hora de sair de casa. Essa é a nossa herança, é a herança dos nossos filhos. Ninguém nasce salvo. Porque a Bíblia diz que assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E se cremos nessa verdade, na palavra de Deus, como é que nós estamos tratando os nossos filhos? Se Deus descreve nossos filhos em seu estado natural como pecadores, separados dele, sob a sua ira, mortos em delitos e pecados, cegos, perdidos, pais, a depravação dos filhos não será resolvida através de um rígido controle de comportamento. Embora isso seja necessário, nesses dias com tantos e severos ataques à família, os pais não podem
preparar filhos ingênuos, seja através da autoestima, aceitando essa linguagem ou falácia do humanismo, tudo que ele precisa é ser mais estimado, é ser mais amado. Não. Ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, porque ele já se ama o suficiente. Behaviorismo, isolacionismo. Nossos filhos não foram nos dados para nós, para Deus e para o mundo. Nosso é o privilégio de criá-los, apontando o caminho, sobretudo da graça, inspirando-os ao temor do Senhor. Pais que não preparam seus filhos para saírem de casa, não estão preparando filhos sábios para a salvação, por não estarem focando o coração, mas limitando-se a uma preocupação que se esforça, que se empenha e que se preocupa em apenas criar filhos bem educados. É o coração dos filhos que Deus deseja. O sábio diz: filho meu, dá-me o teu coração. É do coração que procede as fontes da vida. O Senhor Jesus Cristo, que contamina não é o que entra, é o que sai. Por não estarem focando o coração dos filhos, não estão contribuindo para que os filhos sejam sábios para a salvação, mas sim nécios, vejam. Os nécios são mortos por seu desvio, Provérbios 1:32. E aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Há muitos filhos confortavelmente enganados, caminhando para a destruição. Eles têm tudo o que querem. Eles nunca são contrariados. Quando há uma dificuldade financeira, profissional, ou seja outra qualquer dificuldade dentro de casa, os filhos são privados. Nem se ora em família sobre problemas que a família está enfrentando para não desanimar a criança. Pais, que engano. A maior negligência é não pastorear o coração dos filhos, porque a maior necessidade deles está no coração. E ninguém vai fazer aquilo que somente vocês, eu, nós, pais, podemos fazer. Deus nos deu esse privilégio e também responsabilidade, e Ele nos dá tudo o que precisamos. Os pais não são salvadores dos filhos, mas cabe aos pais, antes que qualquer outra pessoa, apresentar os filhos. Há muitos pais que entregam os filhos à igreja, como se a igreja tivesse a responsabilidade de mudar o comportamento dos filhos. A igreja é bênção, instrumento de Deus, mas a igreja não vai poder fazer nada se nós como pais, vocês como mães, formos negligentes. Não apontarmos sempre, a cada dia, persistentemente o caminho da graça. Não salvamos os filhos, mas o amor de Deus foi manifesto a nós, por isso é que há esperança. É só o Senhor Jesus Cristo que pode resgatá-los da morte, da escravidão do pecado. Porque Ele manifestou esse amor para conosco, para com os nossos filhos. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus pode restaurar, resgatar a família e conduzi-la para a sua glória. Como? Através do Evangelho. O texto que nós vemos da decadência da raça humana por terem rejeitado a revelação divina em Romanos capítulo 1, antes traz um dos versículos mais conhecidos nós, quando pensamos no Evangelho. Quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo.
como é que nós estamos vivenciando o Evangelho dentro de casa. Se a maior necessidade dos nossos filhos e a nossa é a salvação, para que possamos nos relacionar com Deus, qual tem sido a nossa dinâmica nessa tarefa que não é fácil de criar os filhos centrados? Quando sua filhinha ou seu filhinho pecam, como é que nós transmitimos a graça de Deus para eles? Na verdade, se nós fomos beneficiários, porque éramos e somos alvo do amor de Deus, que se revelou a nós sem que nós o merecêssemos, e se temos provado isso na nossa própria vida, e se temos na nossa história um antes, mas um depois, por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, como é que tratamos os nossos meninos, adolescentes e jovens quando eles pecam? Não deveríamos nos dirigir a eles, estendendo a mão e dizendo: filho, eu sei o que é isso. Eu era assim. Eu não queria obedecer. Não queria emprestar nada para a irmãzinha. Fazia birra. Filho, eu também sou um pecador como você. Vem cá, garoto. Vamos lá para a cruz de Jesus, a nossa única esperança, a sua e minha. Pais, o uso da vara sem a graça vai provocar ira. Educar os filhos sem estabelecer limites, sem a graça, não vai funcionar. Mas tudo funciona se submetidos à graça, se colocados debaixo da graça. Não será pelo meu esforço, o seu esforço, focado apenas no comportamento. Não será pelas nossas obras, porque a salvação é pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Filhos de crentes não nascem crentes, a gente sabe disso. Instruir, educar, treinar, pastorear os filhos nas Escrituras trará os frutos que Deus deseja, que os pais esperam, na dependência da graça. Qual foi a experiência que Timóteo teve na sua própria família? É interessante essa história, esse exemplo. Esse camarada foi instruído desde cedo, desde a sua meninice, na palavra. Então Paulo vai relatar a Timóteo aqui no capítulo 3, de 14 e 15. Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu e de que foi instruído, inteirado, sabendo de quem o aprendeu e que desde a infância você sabe as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Como é que acontece a transformação? A transformação acontece sempre em que a palavra é ministrada, na dependência do Espírito, que é o agente que opera a transformação e muda o coração. Poderíamos aqui juntar essas duas fontes, o Espírito, a palavra, o tempo, o pai, a mãe, que dobram os joelhos, que oram juntos e por ou pelos filhos, que quando erram dizem: eu errei, que pedem perdão, que usam a vara sob a graça. Vários pedagogos. Sempre que a palavra ensinada e acolhida, o Espírito opera a transformação. E os pais devem entender que a justificação ou a salvação acontece uma única vez. Mas é o começo. Porque a santificação durará por toda a vida,
até que Cristo seja formado nesse indivíduo, transformado e feito filho por Deus em Cristo Jesus. A palavra, esta palavra que precisa ser acolhida, lida e ensinada a qualquer momento, em qualquer contexto, aplicada aos filhos, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vejam a extensão, vai além da nossa compreensão, o que Deus pode fazer através da sua palavra e o poder do seu Espírito. A esperança. Não concordamos e não aceitamos o determinismo, porque por causa da autoridade e suficiência da palavra de Deus e seu poder, pau que nasce torto não morre torto. Amém? Vocês creem nisso? Há sempre a esperança. Pais e filhos atentos, focados e sobre a graça. Qual é o alvo que temos estabelecido, ou quem sabe, que vamos estabelecer hoje aqui para os nossos filhos? Sinceramente, se formos sinceros, entendendo todo o propósito de Deus e a riqueza da sua palavra e as suas verdades para nós, focando o coração deles, nós deveríamos ter o mesmo alvo que Paulo teve em relação aos seus filhos da fé. Quando ele disse aos Gálatas: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Queridos, para que esse alvo seja alcançado, Deus já nos deu tudo o que precisamos. Ele escreveu a Tito dizendo: a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E ainda, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Graça que salva, bendita graça que santifica, graça que glorifica, essa graça que capacita pais e filhos para que desfrutem prazerosamente da bênção de sermos filhos que glorificam a Deus, que não alimentam ou não têm a pretensão mínima sequer de acharem que eles têm em si a capacidade, o poder para mudar alguma coisa. Que prazer crer num Deus vivo, poderoso, que transforma, que muda, e que nos dá prazer em viver em família, mesmo que nossos filhos possam revelar suas dificuldades. Afinal, a estultícia está ligada ao coração. Eu gostaria que nós orássemos. Permitam-me, Jorge, convidá-lo a orar com seu cônjuge, seus filhos, se são casados, seus netos. Filhos aqui presentes, orem por seus pais. Seus pais nunca foram perfeitos e nem o serão. Mas orem, eles dependem da graça de Deus. Orem por eles.
Quem sabe o Espírito possa estar sugerindo aí o seu coração, acertar alguma coisa que está fora de lugar, pedir perdão a um filho, a uma filha, pedir perdão a um pai ou uma mãe. Vamos curvar nossas cabeças, orar durante alguns momentos, depois eu interrompo esse momento com uma oração.